Qualquer pessoa de expressão, principalmente na política, vai ter admiradores e opositores. Getúlio Vargas é uma dessas pessoas que despertava amor e ódio. Mas independente da sua visão, da sua opinião, uma coisa não se pode negar. O Brasil evoluiu muito na era Vargas. O trabalhismo, o nacionalismo, o apreço pelo social e a importância dada à educação foram características de Getúlio. Brizola se referia a Getúlio como professor. Brizola traçou o seu caminho com o que de melhor aprendeu com esse professor. Por isso, Brizola tinha razão. Só pode nos trazer um tempo bem melhor para se viver. Brizola, la 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 la, Brizola, la 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 la, Brizola. Só pode nos trazer um tempo bem melhor para se viver. É isso aí, gente! Getúlio nasceu em São Borja e era vizinho de João Goulart. Foi Getúlio quem colocou o Jango na política. Brizola se casou com Neuza Goulart, irmã de Jango, e teve nada mais nada menos que Getúlio Vargas como padrinho de casamento. Isso aconteceu em 1950. A afinidade de ideias entre os dois sempre foi muito grande, em tudo. Com certeza foi a revolução na educação da era Vargas que inspirou Brizola a fazer as brizoletas e os brizolões. Foi Getúlio que colocou a chama do trabalhismo em Brizola. Brasil cresceu com o trabalhismo. Trabalhismo é a doutrina do trabalho. O nosso grande capital é o trabalho. Então nós temos que fazer a política do trabalho e da produção. Você vai ver como o nosso país vai se projetar como uma grande nação que ele pode ser. Uma forte característica desses dois personagens era o nacionalismo. Brizola achava graça quando o acusavam de ser comunista. Para ele, isso seria uma forma de entreguismo. O comunismo era internacional. Brizola era brasileiro e queria o bem do Brasil, para o Brasil e para os brasileiros. Ele ficava indignado com qualquer forma de espoliação do Brasil feita pelo capital estrangeiro. Hoje não são mais negócios da China, são negócios do Brasil, porque o nosso país, triste, deprimentemente, transformou-se no maior centro, repito, da roubalheira internacional desse mundo contemporâneo. Brizola iniciou na política no partido de Getúlio, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Na sua volta do exílio, Brizola perdeu o direito à sigla numa manobra do general Golbery Couto e Silva para dividir as forças trabalhistas. Para Brizola, uma grande tristeza, já que ele se via e era uma continuidade do pensamento político de Getúlio. Foi aí que fundou o PDT, Partido Democrático Trabalhista, e nele colocou em prática todos os seus princípios. De todas as correntes estão aí suas experiências, falta uma, que é o trabalhismo. O trabalhismo colocou o Brasil lá num pedestal, na época Vargas. Foi a época Vargas. Tudo que está aí vem da época Vargas. Exceções muito pequenas. Então, se o país chegou a esse ponto, por que não continuar? E eu acho que nós, do PDT, temos essa responsabilidade e podemos oferecer essa chance ao país. O sonho de Brizola de chegar à presidência era fazer pelo povo brasileiro o que Getúlio fez. Os primeiros e fundamentais passos do trabalhismo já haviam sido dados: salário mínimo, férias, as leis trabalhistas, o 13º salário, já com João Goulart na presidência. Mas havia muito ainda a ser feito. O presidente Vargas governou com estabilidade. O governo atual não chegou nem aos pés da estabilidade que o presidente Vargas governou o Brasil. Com emprego, com legislação social,
com desenvolvimento, com educação, com saúde, com tudo o que sabemos. Muitos estudiosos dizem que o golpe de 64 foi contra o trabalhismo. Talvez por isso Brizola tenha sido tão vigiado em seu exílio no Uruguai. Mesmo depois de anos no exílio, Brizola continuou na sua certeza de que é possível se desenvolver. É possível fazer sem o uso da força. E era assim, só assim, que ele queria chegar à presidência. O velho Getúlio repetia sempre: violência gera violência. Ainda mais quando parte do governo, que devia ser o primeiro a criar um clima de paz, a não dar o exemplo de violência. Dizia o velho Getúlio: violência gera violência, só o amor constrói para a eternidade. Brizola surgiu no cenário político no movimento queremista, que apoiava Getúlio. Os princípios fundamentais de Getúlio eram os princípios fundamentais de Brizola: soberania nacional, direitos sociais e desenvolvimento econômico. Nos direitos sociais, a educação com forte peso. No desenvolvimento econômico, o trabalho e o trabalhador em primeiro lugar. Professor e aluno, duas almas gêmeas que se dedicaram, acima de tudo, ao Brasil, ao povo brasileiro. E aí, como nós dissemos no começo, você pode admirar ou odiar. Isso é um direito democrático seu. Mas uma coisa você não pode negar: à sua maneira, Brizola sempre teve o Brasil e os brasileiros em primeiro lugar. E com relação a isso, você tem que concordar. Brizola tinha razão. No próximo episódio, Brizola mostra que estava à frente do seu tempo quando trata de temas que somente anos depois apareceriam na mídia, nas rodas de conversa, na preocupação das pessoas. Mulheres, meio ambiente, racismo, temas que hoje são discutidos nas redes sociais, Brizola já colocava no estatuto do partido, muito antes do tempo. Brizola tinha razão.